e derrama a porção dobrada, Senhor, do teu Santo Espírito. Senhor, nos alegramos por esta quarta-feira, Deus. Vamos lançar sim as redes, independente das situações. Assim nós oramos, tira de mim, tira de nós todo o impedimento, tira do nosso meio toda e qualquer, ó Pai, atuação que não convém. Senhor, todo o desdém, a falta de atenção, a irreverência, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E aquilo que o inimigo de nossas almas intenta, que bata em retirada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus, amém? Vamos receber o Senhor com o irmão Alexandre com palmas para o Senhor, amém, igreja? Aplauda mesmo ao Senhor, igreja. Aleluia, que Deus os abençoe. Irmão Alexandre, fica à vontade, amém? Que Deus abençoe, querido. Amém, glória a Deus. Estou muito grato ao Senhor por estar na casa de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem tomar assento, fica à vontade. Fica à vontade porque aqui é a casa do Pai. Amém? E nós somos herdeiros da promessa. Vira para o seu irmão e fala assim: eu sou herdeiro da promessa e cidadão dos céus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando o pastor Gilberto me fez o convite, eu estava com um probleminha porque minha mãe, ela passou por uma cirurgia muito grave. E eu não tinha certeza se eu poderia estar aqui nessa noite. Minha mãe, ela sofria de um problema cardíaco grave. E ela foi submetida a uma cirurgia de 2 pontes safena e uma mamária. Antes da cirurgia, eu já estava muito preocupado, mas assim, confiante no Senhor. Eu confiava que o Senhor estava colocando as suas mãos poderosas sobre a minha mãe e que aquela cirurgia ia ser uma bênção. Eu cria. Mas eu não fiquei parado, eu pedi oração para todo mundo. Quem encontrava irmão, ora pela minha mãe. Pastor, ora pela minha mãe. Na igreja, irmãos, levantem um clamor em favor da minha mãe, porque a minha mãe está doente e precisa de uma cura. E eu cria que Deus ia fazer uma obra ali. Então, quando foi na sexta-feira da semana passada, minha mãe entrou no centro cirúrgico. E na quinta-feira nós pedimos oração na igreja e o povo de Deus levantou um clamor e minha mãe fez a cirurgia. Minha mãe é cardíaca, tem diabetes e é hipertensa, tem pressão alta. Então, essa cirurgia, dentro desse quadro clínico, é uma cirurgia muito delicada. É uma cirurgia complicadíssima. Mas, graças a Deus, Deus colocou as mãos ali naquele lugar. E eu creio que eram as mãos do Senhor ali fazendo aquela cirurgia. Eu creio. E foi uma bênção. Minha mãe foi para a UTI no mesmo dia. Eu fui lá na UTI visitar minha mãe e quando eu cheguei lá ela já estava saindo daquele processo de sedação, né, que eles fazem uma sedação muito profunda, é uma cirurgia que é como se a pessoa tivesse sido atropelada por um caminhão. É terrível, quando você olha, abre o peito, abre aqui, abre no estômago, é uma coisa que dá até agonia de olhar. Mas minha mãe já estava voltando a reação e não teve complicação nenhuma na cirurgia. Então, tudo que estava assim, pelo quadro clínico, ela teria uma complicação, não. Deus colocou as mãos, a cirurgia dela foi excelente, foi ótima, e a recuperação dela também. Já no terceiro dia, ela já saiu da UTI, já foi para a enfermaria, e ali eu sempre acompanhando a minha mãe, e a recuperação dela está... assim, só Deus mesmo. Eu falo, mãe, Deus é muito bom com a senhora. Porque essa recuperação só quando Deus coloca as mãos. E aí ela já estava andando, já dei uma volta com ela no corredor. O corredor do hospital de base é grande, eu fui com ela até o final, voltei. E graças a Deus, Deus é bom. Quando a gente entrega uma causa que aos nossos olhos é complicada, é impossível nas mãos do Senhor, Ele age ao nosso favor. Ele age ao nosso favor, porque o Senhor cuida de nós, né? Deus cuida assim nos mínimos detalhes.
aquilo que a gente nem imagina, Ele faz. Ele faz além daquilo que a gente espera. Deus é maravilhoso. Mas por isso, como a gente está nesse processo de ficar com a minha mãe, porque sempre tem que ter alguém lá do lado, porque ela não consegue comer ainda, movimentar a mão, tem que, né, ajudar para levantar tudo, tem que ter alguém do lado. Aí a família, os filhos, eu, meus irmãos, o esposo dela, a gente está revezando. Então eu não sabia se eu ia poder estar aqui. Mas aí foi que dia, pastor? Foi segunda, né? Foi segunda-feira, eu falei, pastor, eu posso ir. Eu estava assim, ansioso para estar aqui essa noite. Estava ansioso. É bom demais a gente levar a palavra do Senhor. Porque quando a gente fala do que Deus fez, e do que Deus faz, e do que Deus vai fazer, Ele tanto abençoa vocês, como me abençoa também. Quando a gente leva a palavra do Senhor, Deus, Ele estende as mãos e fala, meu servo, meu filho, instrumento em minhas mãos, vou te abençoar. Então eu fico ansioso de levar a palavra do Senhor, porque eu também quero ser abençoado. Quando o Espírito Santo fala, quando a gente fala a palavra do Senhor, fala tanto para vocês quanto para mim. Eu estou aprendendo aqui também. Amém? Vamos para a palavra, né? Eu tenho uma palavra abençoada para a igreja hoje, porque é a palavra do Senhor, porque não é minha palavra, a palavra é do Senhor, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Peço aos irmãos que abram lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Medita na palavra do Senhor, não feche a Bíblia, deixa a Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos voltar para a palavra do Senhor durante a pregação. Então, deixa aberto e preste atenção que Deus vai falar contigo essa noite. Amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a porta, fechou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua casa. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Senhor, repreende o inimigo que tenta roubar a palavra. Jesus, leva a nossa mente cativa à tua obediência. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua presença, porque nós somos carentes de ti, nós precisamos de ti, nós não somos nada sem a tua presença. Vem sobre este lugar, repreende, Pai querido e santo, todo o mal, e que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se nós pudéssemos dar um título para essa pregação, seria: lutas, problemas
e adversidades. Terreno fértil para o milagre. Terreno fértil para o milagre. As lutas, problemas, decepções, crise, é um terreno fértil para o milagre. Amém? Glória a Deus. Lançando as redes. Essa campanha é uma bênção. Lançar a rede, irmão, é você crer, ter fé e agir. E eu creio que nesta noite, o Senhor vai nos dar uma estratégia abençoada para nós vencermos as crises, as decepções, as frustrações e os problemas. Porque nenhum de nós estamos imune disso. Mas a diferença é quando você está com Cristo. Com Cristo no barco, meu irmão, tudo vai bem. Vem a tempestade, mas o Senhor acalma. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lutas, problemas e adversidades, todos nós enfrentamos. Não tem nenhum que esteja aqui nessa terra que não passe por dificuldade. Não existe esse santo. Amém? Todos nós passamos por luta. Existe uma grande diferença. Quem está com Cristo e quem não está com Cristo. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma adversidade, por um problema, e você tem Cristo do seu lado, é como se você estivesse num túnel. Enxerga você num túnel escuro, e você sabe que você tem que atravessar aquele túnel. Mas com Cristo, tem uma luz lá no fundo do túnel, que te dá a direção, que te dá o caminho, faz você enxergar o alvo. O alvo é Cristo. Quando você olha para Cristo, os seus problemas ficam para trás, e você recebe a vitória. Essa é a diferença. Quem não tem Cristo, entra no túnel e fica perdido. Está escuro, não tem salvação. Ele não acha para a vida dele uma solução. Mas não foi o que aconteceu com essa mulher. Vocês vão ver que essa mulher teve uma salvação. E essa salvação veio de Deus. Veio do homem de Deus. Veio do profeta de Deus. Deus deu uma palavra para o servo dele e aquela mulher foi abençoada. Problema pode ser a maneira que Deus usa para nos fazer crescer. Todo problema pode ser a maneira que Deus está tentando te ensinar, te orientar para que você possa crescer. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4 nos diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Todos nós passamos por tribulações. Mas a tribulação nos ensina algo. A luta nos ensina algo. Através da luta é que nós crescemos. É através da luta, daquela dificuldade, que você é aprovado. Você já viu alguém receber a vitória sem passar por uma luta? Existe esse, eu recebi uma vitória, mas assim, como? Não, você tem que passar por uma luta, por uma dificuldade para você ser aprovado, para você sair vitorioso. E aquela luta te ensina. Deus quer te ensinar alguma coisa com aquela luta. Nós temos que abrir a nossa visão espiritual para entender que quando nós estamos passando por uma luta e por um problema, é porque Deus quer nos ensinar algo. E não nos esquecer que nós vamos sair daquela luta vitoriosos. Amém? É o que aconteceu com aquela mulher. Ela perdeu o marido e os credores estavam ali, batendo na porta. Vamos levar os seus filhos como escravo. Uma luta muito grande. Pode observar, ela estava passando por uma luta tremenda. Mas é na crise que a gente cresce, gente. É na crise que a gente amadurece. É na crise que a gente se torna útil para o reino de Deus. Quantas pessoas vêm para a presença de Deus quando estão passando dificuldade? Quantas vezes, olha, você quer crescer? Você quer ver que você não tem problema? Começa a ajudar as pessoas e começa a trabalhar para o Senhor. Você vai ver que seu problema é pequenininho. Começa a ser útil na casa do Senhor. Começa a fazer a obra do Senhor. Começa a trabalhar para Deus,
que você vai crescer espiritualmente e Deus vai te abençoar. Começa a fazer a vontade do Senhor, que você vai ver o quanto Deus pode mudar a sua vida. Deus permite que passemos por determinadas situações para nos ensinar lições que de outra forma talvez a gente não aprenderia. Talvez de outra forma a gente não receberia aquele ensinamento de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos fala o seguinte: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, provação, problema, tentação é comum aos homens. Você é homem? Então você vai ser tentado, você vai passar por problema. Eu quero dizer homem, generalizando, homem e mulher, homem, né? Criação de Deus, criatura de Deus, filho de Deus. Não importa, se você todos nós somos, nós vamos ter problemas. Mas Deus não manda, não permite que a tentação seja além do que você possa suportar. Essa dificuldade dessa mulher era uma dificuldade que aparentemente ela não poderia suportar. Mas Deus sabe, Ele conhece o seu coração. Ele sempre providencia um escape. E através dessa luta é que Ele te ensina. É que Ele te direciona. É que Ele te mostra o caminho. É que Ele te aponta para o alvo. E o alvo é Cristo. É na hora mais difícil que se aprende a lutar e não morrer. Quando vem uma luta e uma dificuldade, é que você vai para os pés do Senhor. É ali que você se derrama. Meu irmão, está passando por luta, joelho no chão. Está passando por dificuldade, clame ao Senhor. Você tem um Deus que te escuta. Você tem um Deus que olha e te enxerga onde você está e sabe o que você está passando. Você tem um Deus que se importa com os seus problemas, com as suas dificuldades. Deus, Ele não vai deixar com que você morra. Mas se você buscar o Senhor, Ele vai te dar um escape, independente do problema. Bota o joelho no chão, irmão. Uma coisa que a gente tem que aprender, para de murmurar. Às vezes a gente reclama demais. Irmão, está passando luta, louva o Senhor. Adora o Senhor, busca o Senhor. Está passando por dificuldade, busca o Senhor. Para de reclamar. Deus, Ele se aborrece dos murmuradores. Daqueles que vivem reclamando, sabe? Não sabe ser grato a nada, não consegue enxergar o que Deus faz na sua vida. Um tempo atrás o pastor deu oportunidade lá na QNL para as pessoas darem testemunho, foi no final do ano, né? Dá um testemunho do que Deus fez na sua vida e tal. E as pessoas subiam ali e falavam, Deus me abençoou, me deu uma casa, Deus me abençoou, me deu um carro. Aí eu falei, Senhor, o que é que o Senhor me deu? Pensando, né? Na minha ignorância, na minha meu egoísmo, né? O que o Senhor me deu? Aí, na mesma hora, a minha mente começou a trabalhar e eu comecei a ver a minha vida. Como Deus é bom comigo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho um emprego abençoadíssimo, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E se Deus abriu a porta é para te abençoar. Amém? Eu tenho uma esposa maravilhosa, uma família abençoada, sou servo do Senhor, tenho saúde. O que eu mais quero na minha vida? Glória a Deus. Então às vezes a gente só pensa em bens materiais, aquilo que a gente consegue pegar, palpar, mas Deus faz muito mais.
Eu estava no hospital esses dias e estava ouvindo a senhora falar. Como é bom a gente ter saúde. Ela estava doente, com problema no coração também, no mesmo quarto lá que a minha mãe. Tem coisa que nenhum dinheiro do mundo compra. Ou seja, ela quis dizer, eu trocaria todo o dinheiro do mundo por ter saúde. E às vezes a gente não agradece a Deus pela saúde que a gente tem. Não agradece a Deus. Então, irmão, não murmure não. Aprenda a agradecer ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, por aqueles que estão ao seu lado. Olha, pela igreja, Deus tem nos abençoado a todo tempo, fora de tempo. Ele sempre tem algo de bom para nós. Às vezes a gente não abre os nossos olhos espirituais. Mas Deus é bom. Deus é bom. Olha, o milagre depende do que eu tenho. O pastor até falou. O milagre depende do que eu tenho. Para Deus fazer o milagre, Ele não depende de muita coisa. Mas uma botija com um pouquinho de azeite, Ele faz o milagre. Está aqui no texto. O profeta perguntou, o que você tem? Eu não tenho nada. Mas eu tenho um pouquinho de azeite. O pouquinho de azeite é a sua fé. É a sua fé. A sua fé pode ser pequena. Mas nas mãos de Deus, Deus faz um grande milagre. Deus faz o milagre acontecer. A sua fé pode ser pequenininha. Mas quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o milagre vem. O milagre vem. Igreja, exercite a sua fé. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 9, o pouco na mão do Senhor pode se tornar muito. Chegou um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era isso para muita gente? Aquela multidão. Era nada. Mas era o que eles tinham. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Porque o pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. Se transforma no milagre. É isso que você precisa entender. Não tem mistério, gente. Coloque a sua fé em prática. Exercite a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. Coloque a sua fé em prática. O que a viúva fez? Ela foi atrás das vasilhas, colocou a fé em prática. Minha parte eu vou fazer. E saiu na vizinhança, pá. Você tem vasilha aí, você tem vasilha aí, eu preciso de vasilha. E foi atrás dos potes. E quem fez o milagre? Quem fez o milagre, igreja? Foi Deus. Foi Deus que fez o milagre. Ele precisa que você exercite a sua fé. Que você coloque a sua fé em prática. E a pesca maravilhosa de Jesus? Lá de João 21, do versículo 1 ao versículo 6. Estava Pedro com os pescadores, passaram a noite pescando, a noite inteira. E o que eles pegaram? Nada. O pastor falou. Pegaram nada. Passaram a noite inteira pescando, pegaram nada. Mas quem estava na praia ao amanhecer? Jesus. Jesus estava na praia. E ele disse, lancem as redes do lado direito do barco. Lancem as redes do lado direito do barco. O que aconteceu? Entrou a fé. A fé entrou em ação. Pedro e os pescadores fizeram o quê? Lançaram as redes. Colocaram a sua fé em prática. Exercitaram a sua fé. E o que Jesus fez? O milagre foi tão grande que eles não conseguiam recolher a rede. Porque tinha tanto peixe na rede que eles não conseguiam recolher a rede. Deus, com pouco, Ele faz muito. Eles acreditaram na palavra do Senhor e lançaram a rede. Eles creram que Deus poderia fazer o milagre. Jesus estava ali. Jesus estava ali para fazer o milagre. Mas eles deram a sua ação, a sua atitude. Colocaram a fé em prática.
Nós temos que aprender que Deus age, mas quando você coloca a sua fé, exercita a sua fé. E essa fé é Ele que te dá. Ele te dá a fé e Ele consome a fé. Então você não precisa se preocupar. Crê no Senhor teu Deus. Creia que Ele pode fazer o milagre. Tome posse da vitória. Tome posse da vitória. Você tem que se preparar para o milagre. Você tem que se preparar para o milagre. Meu irmão, está passando luta? Se prepara. Jejua, ora, crê, agradece a Deus. Porque se você for grato, tiver um coração grato, Deus vai te abençoar. Se você exercitar a sua fé, Deus vai te abençoar. E a fé você tem que exercitar em pequenas porções. À medida que você vai exercitando a sua fé vai se fortalecendo em Deus. A sua fé vai se fortalecendo em Jesus. E a sua fé vai aumentando. E cada vez você vai provando mais do milagre do Senhor. À medida que as vasilhas iam enchendo, cada vez a mulher ficava mais maravilhada. Senhor, que bênção, olha só. E só parou quando acabou a vasilha. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. Leia aí no versículo 3. O que fala aí no versículo 3? Versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Olha a fé. Qual o tamanho da sua fé? A sua fé é que vai dizer o tamanho do seu milagre. A fé é um processo de gravidez e parto. A fé é isso, é um processo de gravidez e parto. A mulher, quando ela fica... Olha, gente, eu nunca fiquei grávido, né? Mas a minha esposa ficou 2 vezes. Então, mais ou menos, eu sei como é que é o processo. A mulher fica grávida e a gente sente o filhinho ali na barriga. Quer dizer, a minha esposa sentia e eu também, porque eu botava a mão. Mas eu não via o milagre de Deus ali. Não via. Mas eu cria que ali estava uma semente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim é a fé. E aquilo ali vai gerando amor, vai gerando esperança. E você crê que aquela criança vai nascer bem, com saúde, né? É a sua fé, você está exercitando. E a barriga começa a crescer. Assim é um milagre. Aí você já começa, você não vê a criança, mas você vê a barriga crescer e você fala, o Senhor está nesse negócio. A bênção do Senhor está nesse negócio. E quando nasce a criança, aí sim, aí é a vitória de Deus que veio para a sua vida. É a mesma coisa, é a fé. Então, exercita a sua fé. À medida que você vai exercitando a sua fé, aquilo ali vai gerando dentro de você esperança. E você continua crendo. E o milagre vai chegando mais perto. Você já começa a sentir o cheirinho do milagre. O cheirinho da bênção. Muitas vasilhas, muito azeite. Pouca vasilha, pouco azeite. Depende de você. Muita fé, muito azeite. A sua fé pode ser pequena, mas pode ser muita fé. Pode ser uma fé constante. Muita fé, a bênção vai chegar. A vitória, o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida. Se você tem promessa, não abra mão da sua vitória em momento algum. Irmão, você tem promessa de Deus para a sua vida? Não abra mão, não. Não abre mão, porque Deus vai conceder o desejo do teu coração. Mas não abre mão, não. Fica firme. Seja constante na sua fé, que o milagre vai acontecer. Não abra mão, tome posse, seja constante e firme no Senhor, que a vitória vai vir sobre a sua vida. Amém? E a fonte do milagre? Como é que é a fonte do milagre? Vamos ver lá no verso 6. Verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram.
Então o azeite parou de correr. O que eu aprendo aqui? O azeite não acabou, gente. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha. A fonte do Senhor é inesgotável. Não tem limite para o Senhor te abençoar. Não tem limite. Quem limita o que Deus pode fazer na sua vida é você mesmo. É você mesmo que põe ali uma tampa. Mas se você, a todo tempo, acreditar, crer, confiar que Deus é o Senhor da sua vida e pode te abençoar, isso é constante. Não vai parar. O azeite parou, mas não acabou. A bênção do Senhor acompanha os que creem. Enquanto houver vasilhas, o milagre vai continuar acontecendo na sua vida. Enquanto você tiver fé, enquanto você acreditar, enquanto você estiver nos pés do Senhor, enquanto você buscar a glória, a presença de Deus, servir ao Senhor de todo o teu coração, não tem limites. A bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Não tem limites. Não vai acabar. No milagre, houve uma parte humana e outra parte divina. Deus age por nós quando fazemos a nossa parte. A parte da mulher foi qual? Primeiro, ela procurou um homem de Deus. Ela procurou a pessoa certa. Segundo, ela obedeceu a orientação do homem de Deus. E foi atrás das vasilhas. Busca o Senhor. Mude a sua atitude. Olha, o que faz diferença na vida do cristão é a atitude. A sua atitude é que vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Se você tem a atitude de um homem guerreiro, valente, de uma mulher serva do Senhor, valente, que não se prostra, não é qualquer coisa que te derruba. Se você é um guerreiro de Deus, dificilmente você vai ser abatido. Dificilmente você vai cair diante do Senhor. Dificilmente. Deus, Ele quer que nós, a todo tempo, a todo momento, busque a sua presença. Tenha fé e tenha a atitude de cristão. Todo tempo, não se esqueça disso. É isso que Deus espera de nós. Termos atitude de cristãos. A fé genuína tem que se desembocar em obediência à palavra de Deus. Ela obedeceu aquilo que o profeta orientou. E ela trabalhou para isso. Ela foi atrás das vasilhas. Então, obediência e trabalho faz parte de você receber o seu milagre. Faz parte de você receber o seu milagre. Seja obediente à palavra do Senhor. Seja obediente às orientações do servo de Deus. Trabalhe. Faça a sua parte, que Deus vai te abençoar. Deus espera que você tenha atitude de crente, de servo de Deus. Quando você tem essa atitude, Deus começa a olhar para você com outros olhos. Ali está meu servo. Eu estava observando esses dias, é até engraçado. Estava passando por umas lutas, né, dificuldade e tudo, e eu estava meio parado assim na casa do Senhor. Meio não, totalmente parado. Oh, glória a Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida. Totalmente parado assim, na inércia. E eu ficava pensando, quando é que eu vou tomar vergonha na cara e voltar a fazer a obra de Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente abre os olhos espirituais, os olhos da fé, e começa a fazer a obra do Senhor com amor, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E é o que Deus tem feito em minha vida. As coisas têm mudado.
Olha, eu vou contar um testemunho. A gente estava com um grupo familiar lá no Santo Antônio. A gente tem 3 grupos familiares. Um no Guará, um na QNL. 5? Amém, glória a Deus. O pastor está falando que é assim, já está me corrigindo aqui. 5 grupos familiares. 5 minutos. Está falando 5 minutos. 3 grupos familiares. Esse irmão do Santo Antônio, ele estava precisando de um emprego. Ele foi e colocou na caixinha de oração que a gente tinha lá, o desejo dele de arrumar um emprego. Mas ele vinha se preparando. Ele vinha se preparando. Ele fez um curso de brigadista, não. Vigilante. Fez o curso de vigilante, né? Segurança. E ele fez aquele curso, ficou parado, mas confiante no Senhor, orando e tudo. Aí eu falei, olha, quem tiver pedido de oração, coloca aqui na caixinha que Deus vai abençoar. A gente estava orando por aquela caixinha de oração lá e crendo que Deus ia abrir as portas. Aí passou um tempo, uma pessoa foi e procurou ele. Rapaz, tem uma porta de emprego para você. Você é vigilante? Ele falou, eu sou. Eu fiz o curso há um tempo atrás. Então tem um emprego para você. O que eu entendo com isso? Eu entendo que para a gente receber a bênção, a gente tem que se preparar. Irmão, estuda, se capacita, acorda cedo, distribui currículo. Porque se você se preparar, quando vir a oportunidade do Senhor, a bênção é tua. Imagina se ele não tivesse feito o curso. Tem uma bênção para você, é de vigilante, você tem o curso? Não, pronto, tinha perdido a bênção. Estão entendendo o que eu estou falando? Se prepara. Deus pode fazer por você desde que você tenha atitude de cristão. Eu vou concluir. Em tempo de crise, bata na porta certa. A viúva bateu aonde? Na porta do homem de Deus, do profeta de Deus. Meu irmão, não conte seus problemas para qualquer pessoa não, porque eles não vão te ajudar. Conte seus problemas para o Senhor. Conte seus problemas para Deus. Está precisando de um aconselhamento? Procura o homem de Deus. Procura o servo do Senhor, honrado. Coloca as suas necessidades diante do Senhor, que Deus vai te dar vitória. Ainda que o problema seja grande, creia no milagre. Lá em Marcos 10, 27 fala que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus, irmão. Nunca aceite perder aquilo que é a herança do Senhor, que é aquilo que Deus te deu. Nunca aceite. O que Deus te prometeu é seu. Não abra mão para o diabo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Mateus 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor. Por maior que seja a crise, irmão, não negocie a sua bênção com o diabo. Não desista da promessa de Deus, porque Deus quer te dar vitória. Deus quer fazer de você um vencedor. Lançar as redes é ter fé, é colocar em prática, é entregar nas mãos de Deus aquilo que é impossível para o homem, mas que é possível para Deus. Deus está no comando da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus é quem vai te dar vitória. Amém? Você crê que Deus é que vai te dar vitória? Olha, igreja, em nome de Jesus, não aceite que o inimigo venha fazer de você um derrotado. Não aceite que o inimigo venha cochichar no seu ouvido que você é um derrotado, que você não tem direito. Não aceite isso. Bate o pé. Não aceito em nome de Jesus. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Eu vou receber a vitória de Deus. Eu sou mais que vencedor. Sobre mim está a unção de Deus. Não aceite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Pense agora naquele problema que você está passando aí. Pense. Naquela dificuldade, aquilo que tem afligido,
que tem tirado o seu sono. Eu peço agora que você